Amém, queridos? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu estou que nem o Júnior hoje. Não nos cansamos de falar as mesmas. Por quê? É o quê? É segurança para nós. Amém? Livro de João, no capítulo 2. A partir do versículo 13. Quem já ouviu essa palavra? Ou esqueceram? Amém? Vamos ler então? Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Amém, queridos? Palavra, eu já ministrei essa palavra, pelo menos o texto, né? O texto era já ministrei aqui. E eu vou hoje também ministrar sobre isso. Algumas coisas são iguais, outras Deus colocou no meu coração para ministrar. E é interessante, né? Aí eu escuto o Júnior falar, né? Às vezes a gente tem assim a mesma sintonia na questão de... Porque às vezes a gente quer pregar alguma coisa, e aí Deus fala assim, não, essa palavra que eu quero, essa palavra que eu quero, essa palavra que eu quero. Aí você começa a pensar e vai aqui, vai ali, vai lá. Não, é essa palavra que eu quero. Aí você, mas eu já preguei isso aí. Não, mas eu quero essa palavra. Alguém precisa ouvir essa palavra. Eu sei que alguém precisa ouvir essa palavra aqui. A gente reluta, mas ainda bem que Deus é soberano, né? E ele, não, é essa palavra. Aí você, ainda bem, né? Senão... Amém? É interessante que estava chegando a Páscoa, né? A palavra de Deus diz que estava chegando a Páscoa. E Jesus foi ao templo. E chegando ao templo, ele visualizou algo que ele não gostou. Algo totalmente errado. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Senhor. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: quando Jesus olha para nós, o que ele percebe?
Quando Jesus olha para você, olha para mim, o que ele percebe? Jesus chegou naquele lugar e olhou para o templo e viu que tinha muita coisa errada. Eles não estavam usando o templo de acordo com aquilo que eles receberam do Senhor. E nessa noite eu quero falar para vocês, conversar com vocês sobre isso. Como Jesus tem olhado para nós e como ele tem visto o nosso templo, a nossa vida, porque nós somos templo do Espírito Santo. Jesus está olhando para você nessa noite. E quando ele olha para você, o que ele vê? O que ele vê? Eu vou destacar algumas coisas aqui que Jesus olhou naquele templo também. Para que você possa pensar se de repente alguma coisa precisa mudar na sua vida para que você seja de acordo com aquilo que Jesus quer ver em você. E quando Jesus olhou para aquele templo, ele percebeu que havia pessoas que não estavam de acordo ou fazendo aquilo que tinha que ser feito no templo. O que eles faziam? Eles vendiam algumas coisas, comercializavam. E eu pergunto de novo, como tem sido a nossa vida? Será que nós temos comercializado algumas coisas para estar no templo, para ter uma vida com Deus? Como está a sua vida? Como está o teu templo? Você tem comercializado? Você tem barganhado? Eu sei que é uma palavra meia dura, mas é o Senhor que está falando conosco nessa noite. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. E quando Jesus olhou para aquele templo, ele olhou, não pode. Essas pessoas não estão respeitando o templo do Senhor. E às vezes nós não respeitamos o templo do Senhor, que é a nossa vida. Fazemos tantas coisas que não é de acordo com aquilo que você é ensinado aqui nesse lugar. De acordo com aquilo que você lê na palavra de Deus. Então, algumas coisas eles faziam que nós vamos destacar aqui nessa noite. O que eles vendiam naquele lugar? Bois, ovelhas e pombo. Eles vendiam bois, ovelhas e pombo. Mas, Adonias, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou destrinchar aqui para você nessa noite. Os bois têm simbolismo da palavra de Deus. Mas por que, Adonias? Porque o boi é o nosso alimento. Quando você vai para o mercado, você compra um contrafilé, oh meu Deus, contrafilé, uma picanha, meu Deus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é alimento para nós. A palavra de Deus, ela é alimento para você. É alimento para mim. Então, eles estavam comercializando bois naquele lugar. E como você, como o templo do Senhor, o que você tem comercializado? Talvez você tenha comercializado a palavra, mas, Nunes, como eu posso comercializar a palavra? Quando você não pratica a palavra, quando você não lê a palavra, você está comercializando. Quando você tem uma direção daqui da frente e você não segue essa direção. Às vezes nós estamos aqui e a gente não se apercebe
daquilo que nós fazemos. Porque nesse lugar há uma direção para você. É só olhar para aí do lado ali, ó. Há uma direção para que você possa caminhar nesse lugar. E às vezes nós não caminhamos de acordo com a direção que é feita aqui. E nós barganhamos. Eles barganhavam com bois, que simboliza a palavra de Deus. É alimento para nós. A palavra de Deus é alimento para nós. E como você tem se alimentado? Como você tem se alimentado? Outra coisa também eram as ovelhas. E também cabritos. Nisso, o que significa isso? Significava o seu louvor. Era oferta de louvor ao Senhor. Como tem sido o seu louvor ao Senhor? E quando eu falo louvor, não falo de cântico, de música. Eu falo do louvor ao Senhor. Independente se você vai cantar ou não, você pode louvar ao Senhor, abrindo a palavra de Deus e começar a ler. Você está louvando ao Senhor. Então, como tem sido isso na nossa vida? Como é que você tem feito isso no seu dia a dia? Você tem comercializado essa palavra? Você tem comercializado esse louvor? Às vezes nós não gostamos dessas palavras porque é dura, eu reconheço, é uma palavra dura. Mas como nós temos feito isso? O cabrito ou a ovelha servia como sacrifício de louvor, uma oferta de louvor ao Senhor. Aí eu lembro de Abraão e Isaac, né? Como foi subir o templo para poder sacrificar? Moisés ou Abraão? Agora me pegou. Abraão e Isaac, né? E Abraão foi no monte para sacrificar o seu filho. Mas por que ele não foi sacrificado? Eu perguntei, Senhor, por que ele não foi sacrificado? Porque o Senhor fez todo esse aparato, levou ele até o monte. Porque o Isaac não era o sacrifício perfeito. Não podia ser sacrificado. Tanto, bem que Abraão falou assim, não, eu tinha fé, se o Senhor fizesse isso, o Senhor pudesse ressuscitar. Mas Isaac não era o sacrifício perfeito. Podia ser sacrificado. Mas apareceu um cabrito, uma ovelhinha, representando Jesus, que seria sacrificado na cruz. Então, eles estavam vendendo a palavra de Deus, eles estavam vendendo um louvor. E outra coisa também que eles estavam vendendo era o pombo. E nós sabemos a simbologia do pombo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Eles estavam comercializando essas coisas. E quando eu falo comercializar, é você trocar em fazer essas coisas para fazer outras coisas. Quando eu falo comercializar, é você trocar, fazer uma troca. O Senhor está te chamando para que você possa estar com Ele, orando no Espírito Santo durante 1 hora, 2 horas, e você troca por outras coisas. Você comercializa. O Espírito Santo está nessa noite falando conosco que isso não pode ser feito. Porque nós somos templo do Senhor. E Jesus está olhando para nós. Sim, o olhar dele é o olhar de misericórdia. Mas ele espera que nós possamos responder o seu olhar. Possamos responder o seu olhar. Não podemos barganhar com essas coisas. Aqueles homens estavam barganhando dentro do templo do Senhor. E você é o templo do Senhor. Você não pode barganhar com essas coisas. Essas coisas não podem
barganhar com você também. Você não pode barganhar com a palavra, você não pode barganhar com louvor e adoração, você não pode barganhar com o Espírito Santo. Você precisa ser firme nessas questões. Você precisa colocar a palavra em prática. Você precisa ler a palavra. Você precisa meditar na palavra, não barganhar. Não barganhe com a palavra de Deus. Não barganhe com louvor e adoração. Não barganhe com o Espírito Santo. É interessante que Jesus, quando viu isso, ele ficou indignado. Jesus não gostou, não. E ele foi resolver essas coisas. E ele foi lá e derrubou as mesas. E nessa noite o Senhor quer derrubar as suas mesas. Quer derrubar as nossas mesas. O que significa isso, Elias? Ele quer tirar aquilo que sustenta aquilo que você está fazendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comercializando essas coisas. A palavra de Deus, o louvor e a adoração e o Espírito Santo. Jesus derrubou essa mesa. E nessa noite o Senhor quer fazer com você e comigo isso também. Quer derrubar essa mesa que sustenta você nessas práticas que você não deve ser feita. Ele quer derrubar nessa noite. Ele quer derrubar. Outra coisa que Jesus fez, ele jogou o dinheiro dele no chão. O dinheiro não é pecado. Vamos falar isso para vocês não pensarem. Não, dinheiro não é pecado. Mas o que eles faziam através do dinheiro era um pecado na vida deles. Jesus pegou um chicote e partiu para cima deles. E Jesus desfez todo aquele aparato que estava naquele local. A minha oração nessa noite, Jesus venha sobre nós de uma forma poderosa e desfaça tudo aquilo que nós temos construído, em nossas vidas, que não é palavra, que não é louvor e adoração, que não é a busca pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha nessa noite e derrube as mesas, que é a base que nós temos construído essas coisas na nossa vida. Que Ele possa lançar por terra tudo aquilo que tem nos atrapalhado a estarmos fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. Quero nos entregar ao Senhor, na palavra, no louvor e adoração, e buscando o Espírito Santo. Orando em outras línguas. E se Jesus olhar para dentro de nós, como Ele irá reagir? Se Ele olhar para dentro de você, como é que Ele vai reagir? Nós somos o santuário do Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço. E Ele quer ver você, Ele quer ver a mim, não barganhando com as coisas celestiais, não com as coisas de Deus, mas Ele quer ver você firme e constante na presença dEle.
O Senhor não habita em templos feitos por homens, mas o Senhor habita no seu coração, no seu espírito. Aqui nós estamos vendo um templo, não tipo esse, aquele templo é muito melhor, né? Muito maior, muito supimpa. Mas o Senhor não habita no lugar de 4 paredes, mas o Senhor habita no teu coração. Você é o templo do Senhor. E Ele nos mostra nessa alegoria aqui para que vocês possam entender que não podemos comercializar com as coisas santas do Senhor. Ele te chamou aqui nessa noite para dizer para você, você precisa tomar uma posição na sua vida. Nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Não podemos barganhar com as coisas do Senhor. Se firme na palavra do Senhor. Se firme no louvor, na adoração. Se firme em orar no Espírito Santo. Não barganhe com essas coisas. O Senhor quer dizer para você nessa noite, não barganhe com essas coisas. Fique firme. Porque o Senhor é aquele que está com você todos os dias. Que o Senhor não precise derrubar as suas mesas. E se Ele precisar, a minha oração é que Ele derrube. Para que você possa entrar no eixo do Senhor. Se precisar, o Senhor derrube a sua mesa nessa noite. Que o Senhor precisar, derrube a minha mesa nessa noite. Que o mais importante é o Senhor fazer aquilo que tem que fazer, para que você possa entrar no eixo do Senhor, possa entrar naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estava chegando a Páscoa. Jesus foi no templo. Ele que seria o sacrifício para nós. Ele que foi o sacrifício para nós. Ele está dizendo, ó, vai chegar o tempo que os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aquele templo supimpa que eles veneravam acabou-se. Depois você vai ler que, passado o tempo, aquele templo foi destruído. Mas o templo do Espírito Santo, que somos nós, não seremos destruídos. Mas nós iremos para o lugar junto com Ele. Mas nós precisamos praticar essas coisas. Nós precisamos estar focados nessas coisas. Não vamos negociar com a palavra. Não vamos negociar com louvor e adoração. Não vamos negociar em orar no Espírito. Não vamos negociar. Não vamos ser como esses homens que estavam aqui, que estavam no templo, mas o seu templo estava totalmente desprovido. O templo não é isso aqui, o templo é você. Não negocie com aquilo que está dentro de você.
Não deixe que as coisas desse mundo possam tirar a sua visão daquilo que o Senhor tem para você. E vou dizer mais. Se for necessário, o Senhor vai derrubar o dinheiro no chão. Aquilo que você pensa que é a sua força. Aquilo que você pensa que é a sua provisão. O Senhor vai derrubar no chão. Porque Ele quer ver você de acordo com a palavra dEle. De acordo com aquilo que Ele quer. E não de acordo com aquilo que você acha. De aquilo que você pensa. Então o Senhor nessa noite quer falar conosco. Não negocie. Não negocie com a palavra do Senhor. Não negocie com louvor e adoração. Não negocie em orar no Espírito. Não negocie. Aqueles homens estavam fazendo negócio na casa do Senhor. Não faça negócio com a casa do Senhor que é você. Não faça negócio com a casa do Senhor que é você. E quando eu falo não faça negócio, eu falo para você, não diz que você vai fazer e você não faz. Não diz que você vai orar e você não ora. Não faça esse negócio. Determine no seu coração, Senhor, eu quero fazer. O Senhor conhece o teu coração, conhece o meu também. Sabe que às vezes é difícil para a gente. Mas Ele quer que você seja firme. Assim como Jesus foi firme com aqueles homens. Não tem meias palavras. O Senhor quer que você seja firme. Não negocie com isso. Não negocie no seu coração. Não negocie na sua mente. Seja firme, seja ousado. Faça como Jesus fez. Derrube as mesas. Derrube esse suporte. Se necessário, joga o dinheiro no chão. O dinheiro não é o teu sustento. O Senhor é o teu sustento. E por último, se isso está acontecendo com a sua vida, faça que nem Jesus. Expulse-os. Expulse-os. O Senhor expulsou aqueles homens que estavam fazendo essas coisas. Expulse essas emoções. Expulse esses desejos no seu coração. Expulse-os. Expulse-os. O Senhor expulsou. O Senhor foi firme. E seja firme também. Não deixe que essas coisas tomem conta do seu coração. Mas expulse-os em nome de Jesus. Seja ousado. Seja firme como Jesus fez. Não negocie. A palavra dessa noite é não negocie. Não negocie com as coisas do Senhor. Não negocie com as coisas do Senhor. Seja firme, ousado. Não diz que vai fazer e não faz. O Senhor diz no Salmo 69:10: o zelo da tua casa me consome. Nós possamos ter zelo pela casa do Senhor. A casa do Senhor é você, sou eu. Tenha zelo pela casa do Senhor. Não negocie, não negocie, não negocie. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não negocie os fundamentos que o Senhor tem colocado na sua vida. Você é casa de Deus. Você é o templo do Senhor. E Jesus está olhando para você nessa noite. E quando Ele olha para você, Ele não olha com raiva de você. Ele não olha querendo bater em você. Aqui foi uma alegoria que eu coloquei aqui. Mas Ele olha com um olhar de misericórdia. E olhar de perdão. Ele olha para você e diz para você:
Meu filho, eu estou aqui. Venha para mim, porque eu sou o Senhor que te ajudo. Eu sou o Senhor que te ajudo. Nessa noite, o Senhor pergunta: como está o templo? Como está o seu templo? Você tem negociado? Você tem negociado? Feche seus olhos. Feche os olhos. Você fala com o Senhor. Você tem negociado? É para você pensar mesmo. É para você pensar. Oh, Jesus. Tua palavra é verdade, Jesus. Nessa noite nós pedimos misericórdia, Senhor, porque muitas das vezes nós negociamos. Tentamos negociar com as coisas do teu reino, Senhor. Tentamos, Senhor, dar o nosso jeito, pensando que assim nós vamos agradar ao Senhor. Mas como nós lemos aqui, o Senhor está de frente para nós. E através do seu Espírito Santo, o Senhor está dentro de nós. E o Senhor sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida. Senhor, nos ajuda a não barganhar com as coisas do teu reino, Senhor. Nos ajuda a não barganhar com aquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós reconhecemos que o Senhor tem sido bom conosco, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor tem sido um Deus generoso para conosco. Mas às vezes nós, Senhor, pelas situações da nossa vida, nós barganhamos com as coisas do teu reino. Nós pedimos perdão, Senhor, nós pedimos perdão porque nós não queremos fazer isso. Nós queremos caminhar, nós queremos fazer tudo de acordo com a sua vontade, Senhor. Às vezes, fazemos coisas, Senhor, que não devemos fazer, mas nós queremos pedir perdão nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor fez naquele templo, Senhor, nós abrimos o nosso templo nessa noite para o Senhor. Senhor, se tiver que derrubar as mesas, Senhor, derrube as mesas. Se tiver que jogar as coisas no chão, Senhor, jogue no chão. Mas nós queremos ser um templo, Senhor, limpo pelo Senhor. Não ser um templo, Senhor, onde a barganha possa reinar, Senhor. Onde as outras coisas possam barganhar conosco, Senhor, mas nós queremos ser um templo limpos pelo Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, vem com o teu poder sobre nós. Vem com o teu poder sobre nós, Senhor. E arranca de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando, Senhor, nós sermos um templo, Senhor, de acordo com a tua vontade. De acordo com o teu olhar, Senhor. Assim como o Senhor olhou para aquele tempo, olha para nós nessa noite, Senhor. Olha dentro de nós, Senhor. E vê, Senhor, que se nós estamos fazendo de acordo com a tua vontade. Nós estamos aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor está olhando para cada um que está aqui nessa noite. Não com olhar de acusação.
Não com olhar de acusação, Senhor, mas com olhar de misericórdia, dizendo: meu filho, eu estou aqui. E eu quero que o seu tempo seja um tempo de acordo com a minha vontade. Ele não julga você. Ele ama você. Mas Ele quer que você seja um tempo de acordo com aquilo que Ele vê. E Ele quer ver um tempo de acordo com aquilo que Ele fez. Sim, Senhor, nessa noite, Senhor, olha para nós e vê se há algum caminho mau e guia-nos, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Vê se há algum caminho mau em nós, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Nós estamos aqui orando, Senhor. Nós estamos buscando a Tua face, porque nós sabemos, Senhor, nós sabemos que em quem nós estamos confiando. Nós estamos confiando em Ti, Senhor, porque o Senhor tem um olhar de misericórdia para conosco. Ele está olhando para você, meu querido. Ele está olhando por você, minha querida. O olhar dele não é olhar de acusação. O olhar dele é olhar de misericórdia. Mas Ele quer ver você com um tempo de acordo com aquilo que Ele vê, com aquilo que Ele quer. Muda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Nós somos o Teu templo. E nós queremos andar de acordo com o Seu templo. Não de acordo com a nossa vontade. Não de acordo com os nossos desejos. Não de acordo com nossos anseios. Mas de acordo com a Tua vontade. Muda-nos. Muda-nos nessa noite. Em nome de Jesus. 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 Que a Tua palavra possa fluir, Senhor. Que o louvor e a adoração possa fluir. Que o Teu Espírito Santo possa controlar a nossa vida de tal maneira, que não possamos nos perder, Senhor. Que não possamos nos perder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.